Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos analisar uma questão elaborada pela banca Vunesp, prova de educador social em 2019, na cidade de Osasco. A classe gramatical apresentada nesta questão é a conjunção, assunto que aparece com frequência, tendo em vista que uma conjunção pode estabelecer vários sentidos dentro de uma oração. Para isto, aconselho pesquisarem as orações coordenadas sindéticas, e são elas: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. E também as conjunções subordinadas adverbiais, que se classificam em causais, consecutivas, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, proporcionais, temporais e finais. Sim, realmente são muitas, só que é importante se familiarizar com este assunto. Aconselho procurarem a tabela dessas conjunções e certamente, com o tempo, conseguirão perceber o seu sentido. Vamos então ao exercício comentado, a fim de que vocês possam perceber a importância do uso da conjunção. E brevemente, em outros vídeos, vocês vão ver separadamente cada uma delas. Primeiramente, vamos ler a tirinha para entendermos aí o contexto do que está aparecendo, do que está sendo representado na charge. Bom, temos aí a questão de língua portuguesa e verificamos aí a jogadora Marta e logo após algumas mulheres respondendo para ela. A Marta diz: percebam aí a reação da Marta de braços cruzados, assim como se estivesse chateada com a derrota que o time feminino de futebol teve. Então ela diz o seguinte: perdemos para as mulheres da França. E as mulheres ao lado respondem: mas ganharam para as mulheres do Brasil. Marta. E a questão diz o seguinte: na fala das mulheres, a conjunção mas expressa sentido de. Então vamos à primeira alternativa. A. Comparação e pode ser substituída por como. Então nós temos que analisar aí a fala das mulheres. E a conjunção mas é que está sendo aí questionada dentro deste exercício. Vamos lá. A conjunção comparativa. Verifiquem que as mulheres não estão comparando o jogo da França com o do Brasil. Além do que, a conjunção mas não é uma conjunção comparativa. Não está sendo feito nenhum tipo de comparação. Nós percebemos aí que as mulheres estão solidárias com a Marta, mencionando que elas jogaram, não ganharam, mas representaram muito bem o time. Percebam como é importante pesquisar, aprender sobre as conjunções e como ela trabalha também no sentido de interpretação textual. Alternativa B, conclusão, e pode ser substituído por então. Será que tem o mesmo sentido? Vamos reler. Perdemos para as mulheres da França. E as mulheres. Mas ganharam. Então ganharam para as mulheres do Brasil, Marta. Verifiquem que elas não estão concluindo. As conjunções conclusivas são logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, pois após o verbo. Percebam que na fala das mulheres, elas não estão concluindo a fala da Marta. E nenhuma das conjunções substitui o mas. Letra C. Oposição. Bom, percebam na fala das mulheres que elas estão reconhecendo o mérito do futebol feminino, pois mesmo a Marta mencionando que perderam para a França, as mulheres respondem: mas ganharam para as mulheres do Brasil. Percebam que há uma oposição na fala da Marta, pois ao verbo perdemos e das mulheres ao verbo ganharam. Sendo assim, são ideias opostas: perder e ganhar. E a conjunção mas é perfeitamente substituída por porém. Verifiquem. Perdemos para as mulheres da França, porém ganharam para as mulheres do Brasil, Marta.
Poderia também falar: todavia ganharam para as mulheres do Brasil, Marta. Entretanto, ganharam para as mulheres do Brasil, Marta. No entanto, ganharam para as mulheres do Brasil, Marta. Verifiquem que a conjunção mas, sendo substituída por essas outras conjunções que acabei de ler, permanecem com o mesmo sentido. O mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. São conjunções adversativas, conjunções que estabelecem um sentido de oposição. Então percebam aí que a alternativa C é que se adequa dentro desse contexto. E a alternativa D, concessão, pode ser substituída por embora. Bom, a conjunção concessiva, ela apresenta a ideia do quê? De teimosia, de persistência. Por exemplo, se a fala da Marta fosse: perdemos para as mulheres da França, embora lutamos para ganhar. Percebam que ali tinha sim um obstáculo, mas houve na fala da Marta uma persistência, uma teimosia. Nós perdemos, embora lutamos para ganhar. Mas ela não se enquadra dentro de uma conjunção que apresenta a ideia de oposição. O mas aqui dentro desse quadro, ele se apresenta como uma ideia de oposição. Então guardem isso. Conjunção concessiva, ideia de teimosia, persistência. E a letra E, explicação, e pode ser substituída por pois. Verifiquem que as mulheres não têm intenção de explicar nada, e sim mostrar que estão solidárias com o futebol feminino brasileiro. Então este exercício aí é justamente para mostrar para vocês a importância da conjunção em textos, nas suas relações de sentido, nas suas relações de paráfrase, que é escrever um texto com o mesmo sentido do que foi apresentado. Pesquisem, verifiquem as tabelas das principais conjunções e brevemente vamos falar sobre cada uma delas. Alternativa neste caso, a letra C, oposição, e pode ser substituída por porém, pois ali apresenta a ideia do quê? Que a Marta lamenta a perda, enquanto as mulheres estão felizes com a vitória, pois elas ganharam, para as mulheres do Brasil, pois foram muito bem representadas pelo time brasileiro. Essa é a dica de hoje, foco na missão e até a próxima.